Olá, boa noite a todos. Como eu não sei em que momento você vai estar ouvindo esta palestra, assistindo também, eu já vou também dar boa manhã, boa tarde, boa madrugada. Hoje nós vamos ter o prazer de ouvir uma palestra muito instigante, muito interessante, proferida pelo professor mestre Sérgio Micael. Eu vou fazer, nesse momento, a apresentação acadêmica do professor. Ele é mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. É licenciado em História pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP Engenheiro Coelho. Ele é historiador do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, é pesquisador do Grupo de Estudos da Antiguidade, GEAN, e do Laboratório de Estudos em Cultura e Arte, o LABECA. Desenvolve pesquisas na área de ensino de História e Historiografia, História da Educação, Patrimônio Cultural, Museologia e História da Vida Privada. Como nós podemos ver, ele é bem jovem, mas bem atuante. Então, boa noite, professor, e a partir de agora, o momento é seu. Maravilha. Professor Dr. Francisco, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de poder aqui trazer em exposição um pouco das pesquisas recentes que estamos desenvolvendo pelo Museu de Arqueologia Bíblica e pretendo aqui, nessa palestra, nessa pequena exposição, discorrer sobre esses temas, né, relacionado à museologia, à literatura, à história, e eu acredito que vai ser um momento muito proveitoso. Eu vou pedir para que o professor consiga colocar ao palco a apresentação e nós já iniciarmos, né? Então, eu estou no Museu de Arqueologia Bíblica, então o espaço no qual eu estou aqui no... Conhecer o primeiro Museu de Arqueologia Bíblica da América Latina com seus amigos e família. Aproveita e já salva esse rolê. Bom, esse é o vídeo, eu vou remover ele aqui e o professor coloca o título seria Literatura. Isso, exatamente. Obrigado. Eu estou no Museu de Arqueologia Bíblica, né? Então, nesse espaço, é o espaço da exposição de longa duração, e falarei um pouco aqui do museu, e fico à disposição para quem tiver dúvidas e perguntas no final. Bom, o Museu de Arqueologia Bíblica, ele, como acontece na maioria dos museus, tem o objetivo, né, dividido em 3 áreas. Então, o museu, ele preserva, ele pesquisa e ele comunica. Então, é como se fosse uma tríade do conhecimento: preservar, pesquisar e comunicar. E o MAB, né, o Museu de Arqueologia Bíblica, através dessa tríade, promove o conhecimento arqueológico do contexto bíblico. Então, o nosso recorte histórico é o período em que acontecem as narrativas bíblicas, e o nosso recorte geográfico também. Então, a ideia é que a gente consiga comunicar esse conhecimento arqueológico do nosso acervo para a comunidade. Então, nessas 3 áreas, né, a primeira delas, preservação, conservação, envolve o trabalho diário, né, de conservação dos objetos arqueológicos, itens do acervo, ações de reparo, manutenção. Então, todo o cuidado que é realizado com o nosso acervo, ele é desenvolvido nessa área do conhecimento, que é a área da conservação. A partir do objeto seguro, preservado, acondicionado, nós iniciamos um processo de pesquisa a partir deste artefato. Então, a partir dessa conservação, nós iniciamos a pesquisa, a investigação, explorando os artefatos. A partir disso, nós comunicamos esse conhecimento. Acontece essa comunicação em exposições,
publicação de artigos, livros, eventos, ações educativas, conteúdos difundidos, né, pelas mídias sociais. Então, a comunicação do museu envolve toda essa parte, aquilo que é visto, né? Mas, antes, houve um processo de pesquisa e de preservação do próprio acervo. Bom, nós temos aqui uma imagem do MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica, essa é a entrada do nosso museu. Eu trouxe aqui algumas imagens. Então, essas imagens são relacionadas à nossa exposição principal, e aqui algumas informações. O museu ele está aberto ao público no domingo, quarta e quinta-feira, no horário das 9 da manhã até o meio-dia, com intervalo, e retornamos no período da tarde, às 2 horas da tarde até às 5 da tarde. Na sexta-feira, nós funcionamos com horário reduzido, das 9 horas até o meio-dia, até às 12 horas. Aqueles que querem visitar o Museu de Arqueologia Bíblica podem fazer isso através do nosso site, que é mab.unasp.edu.br, e você pode adquirir ingressos para visitar a nossa exposição. Se você deseja trazer um grupo, mais de 10 pessoas, e deseja que a visita seja mediada, então nós pedimos que você preencha um formulário com a data, o horário, a quantidade de pessoas em que você pretende visitar o museu com o seu grupo. Essas informações, todas elas estão no nosso site. Também na tela está o nosso telefone e o nosso WhatsApp. Bom, dando sequência, eu trouxe aqui alguns itens do nosso acervo. Então, o nosso acervo, ele tem objetos de terracota, né, objetos cerâmicos, objetos de metal, objetos de diferentes materiais, como nós podemos ver aqui, e eu trouxe alguns deles de destaque. Então, o primeiro, que está na parte superior à esquerda, é um sacerdote, uma estatueta de um sacerdote da Mesopotâmia. Ele é um item original, data do ano 2000 a.C. Nós temos também de objetos originais, esse que está na parte inferior, um tijolo que tem algumas inscrições cuneiformes, está entre o cilindro e a estátua da Diana. Este é um item original também, ele data do ano 600 a.C., é um tijolo que traz uma inscrição cuneiforme que menciona o rei Nabucodonosor. Então, na inscrição nós podemos traduzir como: eu, Nabucodonosor, filho primogênito de Nabopolassar, provedor dos templos de Êxide e Esagni, sou rei da Babilônia. Além de itens das civilizações antigas, né, como eu mencionei, objetos, né, de terracota, objetos com inscrições cuneiformes, nós também temos itens de réplicas, que ajudam a entender um pouco das narrativas e das histórias bíblicas. Então, nós temos réplicas em seu tamanho natural, de objetos muito conhecidos da antiguidade, como o Código de Hammurabi, a Pedra de Roseta, a Estela de Merneptah, a Pedra de Mecha, itens que são importantes para a história da humanidade e também para a compreensão do texto bíblico. Além disso, nós temos uma das maiores coleções de numismática expostas no Brasil atualmente, são aproximadamente 2.000 moedas, também desse recorte geográfico dos tempos bíblicos, e alguns itens também de obras raras, como bíblias, documentos, manuscritos. Então, fica aqui o convite para aqueles que desejam pesquisar, que se interessam, né, por esses assuntos, aqui o convite. Eu tenho aqui imagens da nossa área externa, então, além da área expositiva, nós temos aqui também um jardim que trazem em exposição, funciona como um jardim, um museu vivo, né? Um museu ecológico. São cerca de 42 árvores nativas que são mencionadas na Bíblia. Então, nós temos oliveiras, tamareiras, cipestres italianos, temos também a amendoeira, o sândalo. Então, as árvores que são mencionadas na Bíblia podem ser conhecidas, né, através do nosso jardim. Além disso, compondo o jardim, elementos de cenário. Então, nós temos
uma prensa de azeitona, né, do seu tamanho natural, para ensinar ali como que era feito o processo de extração do azeite. Nós temos um poço dos tempos bíblicos, temos um altar de sacrifício, um túmulo vazio. Então a pessoa tem uma experiência, né, ao visitar o museu, sensorial, né, uma experiência histórica e também geográfica ao visitar a nossa exposição. Então, novamente, vocês que estão nos acompanhando aqui no canal da revista Cordes, sintam-se convidados para nos visitarem e também pesquisarem no nosso acervo. Estamos com as portas abertas. Aqueles que desejam entrar em contato conosco, novamente o site é mab.nasp.edu.br. Bom, dando sequência aqui, no museu há 3 bases, como eu falei no início: conservação, pesquisa e comunicação. Isso está impresso, inclusive, na nossa logomarca, né? Onde a parte de baixo é um bico de uma lamparina dos tempos de Cristo e a chama, o fogo, né, traz ali a tríade de conservação, pesquisa e comunicação. Hoje eu trago em exposição uma pesquisa que ainda está em andamento, que é desenvolvida a partir dos nossos pesquisadores e da equipe do Museu de Arqueologia Bíblica. Então, a base que nós iremos falar, mais precisamente hoje, é a base relacionada à pesquisa, né, a linha, né, da tríade. Vamos falar um pouco hoje de uma pesquisa que está em desenvolvimento e que eu acredito que será muito bom trazer ela aqui e, inclusive, deixar disponível para que outras pesquisas como essas sejam estimuladas e possam prosseguir. Bom, dado essa introdução, o tema, né, seria Ensinamentos de Ptah Hotep, uma breve introdução à literatura sapiencial egípcia. E hoje a ideia é nós entendermos a literatura como uma ferramenta para entender o passado. Então, a partir desse texto antigo, né, um texto egípcio, os ensinamentos de Ptah Hotep, nós podemos entender muito sobre o passado. Então, assim como a arqueologia, como a história, como a arquitetura, a literatura é uma ferramenta que deve ser explorada para aqueles que querem entender mais sobre o passado. Bom, a nossa palestra ela se dividirá em 3 tópicos, né? Então, a primeira parte será uma introdução muito breve sobre a língua egípcia antiga, depois um recorte mais específico sobre a literatura egípcia e a literatura sapiencial, e depois iremos analisar alguns trechos do texto, né, que nós iremos fazer essa análise, que é o texto de Ensinamentos de Ptah Hotep, e algumas conexões com outras culturas, outras literaturas. Bom, sobre a língua egípcia, né, que é tão conhecida, os hieróglifos, como nós estamos vendo aqui. Os hieróglifos, eles podem ser escritos em colunas ou linhas, né? Então, dependendo de como o escriba, né, desenvolveu, né, ali a sua escrita, pode estar em colunas ou linhas. Pode se iniciar da esquerda ou da direita, né? E o que vai indicar a maneira como será lido, né, esses símbolos, são justamente para onde os sinais estão apontando. Então, aqui, os sinais estão apontando para o lado esquerdo, então nós lemos da direita para a esquerda, né? Bom, a escrita egípcia, ela contém apenas consoantes e semiconsoantes, então não há espaço entre os hieróglifos e também não há vogal, então é difícil saber a pronúncia. Nós conjecturamos, né, e não temos certeza de como que era a fala, né, a pronúncia dos hieróglifos, que é a língua egípcia antiga. Os escribas, eles agrupavam os sinais, né, para que ficasse harmoniosamente ali, né, algo agradável aos olhos, né? Os sinais eram agrupados, sem espaços. Eles não escreviam as vogais, como eu comentei, e a escrita ela é formada por 3 tipos de sinal. Aí começa a ficar um pouco mais complicado para decifrar a língua egípcia. Então, o sinal, o símbolo, ele pode ser um fonograma, ele pode ser um ideograma e ele pode ser um símbolo determinativo. Então, no próximo slide, a gente vai entender um pouco melhor. Então, o símbolo
né, de uma coruja, como nós estamos vendo aqui, ele pode ser um fonograma, ele pode indicar um som. Neste caso que nós estamos vendo aqui, o som de M. Então, eles são usados para representar esses sons, e o fonograma ele há 3 subcategorias: o unilíteros, o bilíteros e o trilíteros, que são basicamente, né, os sons que são colocados. Uma consoante, 2 consoantes, 3 consoantes. Então, o unilítero tem o som de M, né? M, que a gente pode colocar, e o símbolo da coruja pode ser usado como fonograma, para saber o som. Também é utilizado como ideograma, os símbolos. Então, o sinal da coruja pode se referir a uma coruja, sem ter que descrever as letras, né, de fato. Então, o sinal representa o que ele é. Então, é a ideia, né? Então, o símbolo da coruja pode ser representado por uma coruja, né, ideia de ideograma. E também o determinativo. Então, o símbolo ele pode indicar e determinar o que de fato é aquele símbolo. Então, a que grupo pertence a palavra? Então, este símbolo que está aqui, né, é utilizado para a palavra, para determinar cidade, nome de cidade, ela é colocado depois dos símbolos. Então, uma coruja, 2 penas e o símbolo de águas, por exemplo, né? Se vier este símbolo, nesse círculo com um X, é o nome de uma cidade, é um determinativo. Então, o símbolo, ele determina a que grupo pertence aquelas palavras. Bom, esse é um pouco da língua egípcia na sua forma hieroglífica, né? E eu deixo aqui a indicação, a sugestão para que vocês interessados em estudar sobre esse tema, que pesquisem. Eu vou deixar um livro que pode ensinar de maneira didática como ler os hieróglifos. A língua egípcia, ela é uma língua faraônica, né? Então, a população, neste período, a gente está falando de ano 3000, 2000 a.C., é uma população que ela é pouco letrada. Os ensinamentos, eles são passados conforme a oralidade. Então, as estelas que eram erguidas, né, as pedras erguidas, a população, em sua maioria, não sabia o que estava escrito, mas a história era contada, né, através da oralidade. Então, nós temos aqui 3 exemplos de escrita egípcia antiga. Então, a primeira dela, como nós vimos, na sua forma com os sinais, os símbolos, né, uma estrutura, uma língua pictográfica com esses símbolos, que é os hieróglifos. Depois, nós temos uma espécie de evolução da escrita, que passa agora a ser a escrita egípcia. Ela usa o termo hierático, né? Como nós podemos ver aqui no papiro de Ippur. E depois há um demótico, né, que é muito próximo do grego. Então há essa passagem, né, essa evolução da escrita egípcia antiga. Hieróglifo, hierática e demótico. Bom, eu trouxe aqui alguns símbolos que pode representar uma ideia moderna, tá? Então, fazendo uma transliteração, né, dando uso aos símbolos a partir dos conceitos modernos e contemporâneos, este símbolo, ele pode significar a palavra eu te amo, né? O homem falando eu te amo com esses símbolos e a mulher falando eu te amo desses símbolos aqui. Fica aqui uma curiosidade para aqueles que querem fazer uma declaração de amor para aqueles que os ama. Em escrita egípcia antiga, eu te amo se escreve dessa forma. Bom, este é o livro que eu indico para aqueles que querem aprofundar nesse assunto. Então, se você quer ler, saber decifrar os hieróglifos, este livro, ele ensina de maneira muito didática como que pode entender mais sobre a escrita egípcia antiga. Bom, agora falando um pouco sobre literatura egípcia. Elas fazem parte da própria cultura egípcia, né?
Então, as obras literárias egípcias, elas incluem textos funerários, que são muito conhecidos, aqueles que são encontrados dentro de tumbas, epístolas, cartas, hinos, poemas, textos autobiográficos. Então, é uma literatura vasta, né, que nós podemos identificar e encontrar no Egito Antigo. É interessante, nós percebemos também que há uma função literária muito interessante no Egito Antigo. Então, ela é social, religiosa e ela é educacional. Então, ao longo da história do Egito Antigo, a literatura, a escrita, eram os principais requisitos para servirem em cargo público. Então, para alguém servir, né, em cargo público, ela precisava dominar a leitura e a escrita. É interessante que este trabalho, ele era considerado um trabalho elitizado, né? Um grupo social alfabetizado era os escribas. Então, nós temos aqui um objeto arqueológico que está em exposição no Museu do Louvre de um escriba egípcio. Então, este grupo que domina a escrita é um grupo da elite, né? E essa função da própria literatura, ela era passada, né, como eu disse anteriormente, de maneira oral. Dentro dos gêneros literários do Egito Antigo, destaca um em especial que nós analisamos na nossa pesquisa, que é o gênero da literatura sapiencial, que é uma literatura de sabedoria. Então é comum encontrarmos na Mesopotâmia esse gênero literário, na literatura hebraica e também na literatura egípcia. Então, são gêneros que trazem ensino, instrução, bem como discursos reflexivos. Então, todos esses gêneros, né, de instrução, ensino, eles podem ser incorporados neste gênero maior que é a literatura sapiencial. É interessante que ele é um gênero didático e ele pode ser utilizado, né, poderia ter sido utilizado como parte de um programa de estudos ali no período do Império Médio, né, que vai do ano 2050 a 1710 a.C. Então, esses gêneros literários, eles foram utilizados para fins de educação, exortação. Então, a literatura egípcia, no seu gênero sapiencial, em sua maioria, pode ser identificada como uma literatura que tem o fim de ensinar, o fim de educar. Então, fica aqui um spoiler, né, do que serão os próximos slides, mas em sua maioria, o gênero literário sapiencial tem esse objetivo de ensino, exortação. Isso também é comum quando nós comparamos com os textos bíblicos do livro de Eclesiastes, do livro de Provérbios, né? Então, avançando aqui, na literatura sapiencial, o símbolo, né, as letras que são utilizadas para a palavra sabedoria seria essa, a gente pode imaginar a pronúncia, o sibit, o sibait, né? É uma palavra, né, que era utilizada para sabedoria, muito comum no Egito Antigo, é típica, né, do Egito e da Mesopotâmia, e esses textos geralmente trazem uma atitude moral. Então, o ensinamento, por meio dessa literatura sapiencial, ele geralmente traz este cunho de moral e estabelecendo uma verdade ética e comunitária. Então, esse termo, né, era utilizado tanto para se referir à palavra sabedoria, mas também ele era utilizado como veja que interessante, quando um aluno estava sendo ensinado sobre escrita, o texto que ele estava aprendendo a escrever, também o termo utilizado era sibait, né? Esse símbolo que nós estamos vendo aqui do lado direito. Então, esse termo era utilizado para identificar o gênero
literário, o gênero de sabedoria, o gênero sapiencial, mas os textos que estavam sendo copiados pelos aprendizes, né, pelos alunos, também era chamado de sabedoria, né, ensino, né? As palavras eram, os símbolos eram os mesmos. Bom, a literatura sapiencial tem uma função de transmitir os padrões de conduta sobre os quais se deve regular a vida do homem em sociedade. É como se a literatura sapiencial egípcia tivesse uma função de trazer ordem, né? De trazer ali um convívio ético e moral para a sociedade. Então, a sabedoria capacita o homem das ferramentas necessárias para estar em harmonia com o universo. Ao mesmo tempo que, nesse gênero literário, né, esse gênero de sabedoria, é muito evidenciado a ideia de uma boa vida, de uma vida leve. Eu trago aqui um trecho dos ensinamentos de Ptah Hotep, que diz o seguinte: a injustiça evoca punição. A injustiça mina todo o seu trabalho. Justiça é uma herança eterna. E aqui um trecho do livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 21. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração do justo é livre. Então, os textos, em sua maioria, eles são textos que trazem essa harmonia, essa vida em sociedade, né, harmônica. Eu acho que a gente pode colocar como palavra-chave para identificar o gênero literário sapiencial no Egito é harmonia e moralidade. Bom, esse gênero literário, o gênero literário sapiencial, há outros textos, nós iremos analisar os ensinamentos de Ptah Hotep, mas há outros textos, como as palavras de Sassebec, o diálogo de um homem com seu Ba, as lamentações de Pulver. Então, também fica aqui o convite para aqueles que gostarem e se interessarem em pesquisar sobre esses assuntos. São outros textos de literatura sapiencial que eu acredito que vale a pena uma análise, né? Há muito pouco em língua portuguesa sobre esses assuntos. Bom, literatura sapiencial, o recorte temporal é do ano 3000 a.C. a 332. Então, nós temos catalogadas, conhecidas, 17 obras, que são conhecidas, né, com o fim de educar as pessoas egípcias, as gentes egípcias, para agirem em conformidade com a moral e os bons costumes. Essas obras, elas se fixam na defesa e salvaguarda de uma postura eticamente correta, né, e que reconhece a sua importância para o pleno funcionamento do Estado egípcio. Isso é muito interessante, porque a literatura ela é utilizada aqui para um fim de educação. Aí surge a primeira pergunta. Como que era utilizado para fim de educação esse tipo de literatura se a população egípcia, em sua maioria, era iletrada? Vamos responder ao longo da palestra, eu espero, né? Vamos aqui em um outro trecho do texto de ensinamentos de Ptah Hotep. Se você se tornar um chefe de família ou está sendo hospedado, fique longe da mulher de outra casa. Mantenha sua mente nos negócios e olhos de feição agradável. Sonhadores tolos se tornam casualidade de ações não sábias. Sucumba ao amor doentio e à luxúria, e nada do que você fará irá suceder. Então veja, nas palavras de Ptah Hotep, né, e é interessante nós entendermos aqui quem seria esse Ptah Hotep. Nos próximos slides nós iremos falar sobre isso. O texto é muito característico de uma orientação com o fim de trazer uma ordem, né? Tanto individual para a vida pessoal, mas também que contempla uma harmonia coletiva, né?
A literatura sapiencial ela aposta na conservação de um quadro ético e moral, bem como na estabilidade social e política de uma sociedade em permanente mudança. Então, no trecho que nós lemos, né, ele traz o seguinte: você vai trabalhar em outra casa, não olhe, fique longe, distante da mulher que não é sua, né? Por quê? E ele traz como se fosse uma recompensa. Então, há um pensamento, né, desse gênero literário que a gente pode também trazer aqui em exposição. Sacrifício agora para ganharmos algo mais tarde. Então, é como se fosse uma abstenção dos prazeres, né, momentâneos, esse é o sacrifício, para algo mais tarde ser ganho. Então, sacrifício no sentido de despojarmos das más intenções, bani-las por completo do ser, para se atingir a integridade pessoal e espiritual. Outro texto aqui, Ensinamentos de Ptah Hotep. Se você se tornar dono de uma propriedade, estabeleça uma dona de casa. Seja fiel a ela, vista e faça-a feliz, e ela te proverá um herdeiro. Então, há uma ordem aqui, né? Então, o sacrifício, a gente pode fazer uma inferência aqui, seria: se torne dono de uma propriedade, compre uma propriedade, case com uma mulher, né? Vista, cuide dela, perfume ela, e como a herança, né? O ganho seria ter um filho, ter um herdeiro. Então, os ensinamentos de Ptah Hotep trazem essa máxima, né, de um sacrifício momentâneo para algo vindouro, maior, que poderia vir. Então, é uma orientação ética moral para que as pessoas pudessem saber viver. É preciso saber viver, né? Fazendo aqui uma menção à música cantada por Roberto Carlos, É Preciso Saber Viver. Ensinamentos de Ptah Hotep aqui, há muito tempo, no Egito Antigo, Império Médio ali, estamos falando de um pouco mais de 2.000 anos, trazia essa orientação. Como viver em harmonia. Né? Bom, vamos avançar aqui. Esses são símbolos hieroglíficos, né? Sinais de um trecho das máximas de Ptah Hotep. Então, esses símbolos são da qual foram traduzidos, escritos. Nós temos a sua forma hierática também, mas aqui são os símbolos para fim de curiosidade, aqueles que querem estudar, de fato, língua egípcia antiga e poder fazer suas próprias traduções. Então, esse é um trecho das máximas de Ptah Hotep. Bom, na sua forma hierática, aqui na qual nós iremos se deter aqui, esse texto ele é uma obra emoldurada, né, em 37 máximas, 37 orientações. Há um prólogo e há um epílogo. Então, prólogo, 37 orientações e um epílogo. Cada máxima ela é desenvolvida como uma unidade de pelo menos 4 e raramente mais de 12 sentenças. Então, é algo bem detalhado, né, nas máximas de Ptah Hotep. Alguns temas, então, quando ele fala sobre família, propriedade, orientação para cuidado da casa, por exemplo, eles trazem esses temas e tópicos e repetem várias vezes as orientações. Então, nós podemos inferir também de que essas repetições elas podem indicar uma importância, né? Elas foram repetidas algumas vezes e podem indicar algo que é importante. Então, as máximas de Ptah Hotep foi provavelmente composta durante a dinastia quinta do Império Antigo, uma vez que Ptah Hotep se viu como vizir, né, um governador sobre o rei Izeze, que do ano 2380 a 2342 a.C. Então, os ensinamentos de Ptah Hotep são uma das mais célebres das coleções desse gênero literário, que é o gênero de sapiencial, o gênero de sabedoria. Elas são compostas pela experiência acumulada de um pai. Então, um pai muito experiente,
ao longo da sua carreira pública, ao longo da sua vida de sucesso, ele quer transmitir os seus ensinamentos para o seu filho. E ele escreve. Então, no próprio prólogo, o autor explica a razão para escrever esses textos. E, segundo suas palavras, Ptah-hotep chegou à velhice e ele quer transmitir a sabedoria de seus antepassados. Então, perceba que a figura de alguém experiente da velhice no Egito Antigo é muito valorizado, tanto que ele escreve seus ensinamentos para que as gerações que vêm depois dele pudessem seguir, para que também, assim como ele, essa geração tenha sucesso, né? Na carreira pública, na vida pessoal. Bom, este é um trecho do papiro que trazem as máximas de Ptah-hotep na sua forma hierática. Bom, o texto de Ptah-hotep, ele parece um manual, né, de etiqueta que vai trazendo essa conduta adequada. E ele é dirigido a membros da nobreza e das classes altas. Um trecho aqui de Ptah-hotep. Se você se tornar um mensageiro de confiança ao poderoso, seja completamente confiável em toda designação. Então, esse texto, ele tem uma característica prática e ele é um texto pragmático. É como se esse texto ele fornecesse diretrizes de conduta. E são destinados, né, aqui, em sua maioria, à nobreza e às classes altas. Mas esses ensinamentos, eles também são falados, né, para as comunidades, para as classes mais baixas no Egito Antigo. Isso pode evidenciar, né, que esse texto era utilizado, pois era algo praticado, né, a partir de eventos caóticos do Egito Antigo. Toda a sociedade deveria seguir as orientações desses textos de sabedoria, e é algo que nós iremos comentar mais à frente. Então, o texto destina a ajudar o leitor ou ouvinte a progredir na vida e ser alguém bem-sucedido, tanto na sua carreira pessoal, né, e financeira e até mesmo espiritual. Os ensinamentos de Ptah-hotep, eles podem ser utilizados, e aqui vai o coração da nossa palestra, para entender a sociedade egípcia nesse momento. Então, compreendendo a literatura, a gente pode conhecer o contexto, conhecer o significado, né, a função de que essa literatura ocupa na cosmovisão egípcia, né? Então, a literatura ela pode ser utilizada para entender e ela é utilizada para refletir a sociedade, entender os contornos, né, dessa sociedade. Então, a literatura aqui vai ser utilizada como uma ferramenta para entender mais sobre um determinado tempo histórico, sobre uma camada da sociedade, né? E aqui eu trago um trecho de uma pesquisadora, né, o sobrenome dela é Caramelo, que ela explica sobre como a literatura pode ser utilizada para entender o passado. Ela diz o seguinte: todo e qualquer tipo de literatura expressa as vivências e problemáticas enfrentadas em determinada época e espaço. A literatura seria o espelho daqueles que se propõem a eternizar e a poetizar o antigo, ao mesmo tempo que reflete cenários já vividos. Então, nesses textos que nós lemos juntos aqui, esses textos de gêneros de sabedoria, esse gênero sapiencial e alguns trechos de Ptah-hotep, o que eles podem dizer sobre o Egito Antigo, sobre a sociedade egípcia? Essa é uma pergunta interessante para nós pensarmos e chegarmos a uma possível resposta. O gênero literário, ele pode ter sido desenvolvido mais a partir de conflitos, situações
conflituosas em uma possível desordem que reinava no Antigo Egito. Então, nós catalogamos vários textos desse gênero, o gênero sapiencial, e ele se intensifica esse gênero, muito possivelmente depois de um grande caos que acontece no Egito. Um caos que pode ser físico, né? Um caos que pode ser social, moral, ético. Então, é como se o Egito Antigo tivesse passado por várias situações de conflito. E a literatura, o gênero sapiencial, o gênero de sabedoria, foi utilizado justamente para trazer ordem ao caos. Por isso que é uma espécie de diretriz do que fazer, do que não fazer. Então, é como se a literatura fosse utilizada aqui para trazer ordem cósmica, né? Restaurar, né, os bons costumes de uma sociedade que antes estava em total desordem. Uma citação aqui de um pesquisador a respeito de literatura sapiencial egípcia, ele diz o seguinte: só em situações caóticas é que os valores e as atitudes se invertem. Quando tudo termina, é preciso convencer novamente a população a voltar aos caminhos e a restaurar a ordem cósmica. Isso pode ser evidenciado nos ensinamentos de Ptah Hotep. Qual seria a necessidade, né, de escrever essas diretrizes, de escrever esses ensinamentos para ser seguido? Muito provável, o Egito passou por vários conflitos e foi utilizada a literatura como uma ferramenta para trazer ordem, né? A crise social que estava ali no período do Império Médio. Bom, avançando aqui, nós podemos inferir também, essa pesquisa ainda precisa de outros documentos, mas nós podemos dizer que os ensinamentos de Ptah Hotep restaram a ordem. Isso porque outro texto de literatura sapiencial, que são as Lamentações de Púver, parece salientar o caos, a desordem, que reinava em uma determinada época do Egito Antigo. Então eu trago aqui alguns trechos das Lamentações de Púver. Cada cidade afirma: expulsemos os nossos governantes. O cidadão diz: ó, que hei de eu fazer? As cidades são pilhadas, o Alto Egito tornou-se uma terra abandonada. Eis que os cidadãos trabalham nas pedras de amolar. Os cidadãos vão e vêm desolados. Então veja, parece aqui que o Egito está vivendo um caos social. Então não há uma ordem. Nesse gênero literário sapiencial, né, que são essas lamentações, as Lamentações de Púver, elas são textos escritos por um soldado egípcio que descreve um Egito totalmente arruinado. Há alguns teólogos que atribuem e podem fazer várias relações com os relatos das 10 pragas que caem sobre o Egito na história bíblica do Êxodo. Não podemos afirmar se é um documento que trazem essa espécie de documento extra-bíblico sobre o mesmo acontecimento, mas nós podemos trazer aqui em exposição que é um texto que pode ser usado, né, para antecipar o caos com o período anterior aos ensinamentos de Ptah Hotep, né? Então, o Egito passou por uma espécie de caos, uma desordem, e agora um outro gênero literário, na verdade, um outro texto do mesmo gênero literário, está trazendo, restaurando a ordem. Bom, este daqui é uma imagem também dos ensinamentos de Ptah Hotep. Esse é um trecho das Lamentações de Púver na sua forma hierática. Então, nós temos aqui em exposição
este recorte, né, esse gênero literário sapiencial também das Lamentações de Pulver. Nós temos aqui um pouco mais sobre essa ideia do ensinamento de Ptah-hotep restaurar um caos. Então veja, a principal preocupação da literatura sapiencial egípcia consiste em definir as condições que na experiência humana contribuam para a manutenção da ordem cósmica. Então, a Maat, que seria a presença da deusa Maat, que é a deusa da verdade, a deusa da harmonia, a deusa que traz ali uma ideia presente, né, na ordem da sociedade egípcia. Então, por meio dos ensinamentos de Ptah-hotep, desse gênero literário, espera-se um comportamento civilizado e promova a Maat na sociedade, né? Que seria a atuação da deusa Maat, a deusa da verdade. Então, nós temos aqui um outro papiro, esse que traz um pouco sobre um trecho do Livro dos Mortos, né? Então, aqui há a passagem, né, desta vida para a outra vida, e há uma preocupação não apenas com a morte, mas também com a vida. Neste gênero literário sapiencial, há algo que é presente na própria sociedade egípcia, né, essa cultura de morte, de estar preocupado com a outra vida, mas o gênero literário sapiencial do Egito Antigo, ele também traz uma preocupação ainda em vida, né? Então nós podemos notar essa diferença também. Um outro trecho de Ptah-hotep que traz essa ideia de restaurar a ordem, de indicar uma moralidade, né, algo ético. Que bom é para o filho guardar as palavras de seu pai. Atingirá uma idade avançada através delas. Se o filho aceita as palavras de seu pai, nenhum dos seus planos correrá mal. Um filho que ouve é um seguidor de Horus. Tudo lhe corre bem quando escuta, quando é idoso. Atingiu a veneração, falará do mesmo modo aos seus filhos, renovando os ensinamentos do seu pai. Então, os conselhos do pai, aqui Ptah-hotep, ele traz essa ideia de ouvir. E é por meio disso que nós podemos afirmar que esse texto, ele não era apenas lido, mas ele era ouvido. Então, o texto ouvido dá a ideia de que ele era também disponível, né, para outras classes da sociedade. Então, a restauração da ordem era por meio da literatura, né, como nós podemos analisar aqui nos ensinamentos de Ptah-hotep, mas também era por meio da educação. Era lido, né, esses ensinamentos. Então, ensinamentos de Ptah-hotep e o gênero literário sapiencial no Egito Antigo traz um equilíbrio. E esse equilíbrio é capaz de manter, né, uma ordem, indo contra o caos. Então, algo muito definido pelas doutrinas egípcias para uma vida dentro da ordem, né, da própria sociedade. Então, está o coração que ouve. Então, dentro da sociedade egípcia, a literatura cumpre essa função, mas é necessário que a própria sociedade ouça. Um coração que ouve, um coração que pratica, né? Então, os conselhos do pai constituem uma herança transmissível ao longo das gerações, que vai representando as normas de conduta moral e de comportamento social. Então, nas Lamentações de Pulver, nós temos o caos. O homem olha o seu filho como seu inimigo. As crianças dizem, ele não devia ter me feito viver. O homem agride o seu irmão. Então, as Lamentações de Pulver apresentam um Egito caótico, enquanto os ensinamentos de Ptah-hotep trazem uma orientação para restaurar esse caos. Que bom é para o filho guardar as palavras de seu pai.
atingirá uma idade avançada através delas. Se o filho aceita as palavras de seu pai, nenhum dos seus planos correrá mal. Então, há esse contraste, né, entre as duas literaturas. A sociedade ela está em crise e a manifestação mais grave dessa crise é a subversão dos valores morais e, consequente, a desestruturação da família, como nós lemos nas Lamentações de Púver. Então, na literatura sapiencial egípcia, a família surge como um fator estruturante de estabilidade social e como modelo para uma sociedade em permanente transformação. Então, ouvir é um valor muito importante para o Egito Antigo, o coração ouvinte, a família e os valores morais. Então, o Egito caótico não seria unicamente de um Egito com fome, de um Egito sem subsistência, né? Mas também seria um Egito sem valor moral. Então, a sabedoria ela tem a sua origem nos mais velhos e é passada para os mais jovens, né? E nós podemos fazer aqui uma conexão com o texto em hebraico. Então, Provérbios, capítulo 20, versículo 29, traz a questão dos cabelos brancos serem sinônimos de sabedoria e experiência. No livro de Jó, nós temos o seguinte trecho: a velhice dá sabedoria, uma vida longa produz inteligência. Bom, indo para as nossas considerações finais, nós podemos dizer o seguinte: no meio de toda a ética burocrática, os egípcios utilizaram o termo sebit, instrução, ensinamento, para designar essas orientações, né? Este termo também podia se referir a uma coletânea de textos, como eu disse no início, em que um mestre dava a copiar outro aprendiz, ou uma lista de conceitos que nomeava as realidades do universo egípcio. Então, de uma maneira muito inteligente, o povo do Nilo aplicou o termo sebit a todos os textos que, em virtude dos saberes que compreendiam, estavam destinados a perdurar. Então, os ensinamentos, eles são eternos, eles são passados de geração em geração. De modo a não perder com o tempo uma sabedoria que fora vital para o mundo dos faraós, ela deve se manter forte por tantos milênios. Escutar é um comportamento que a literatura sapiencial egípcia cultiva. Então, traduz uma atitude de respeito pela religião, pela autoridade e de veneração pela família e pelos mais velhos. Escutar significa aceitar e imitar os atos dos comportamentos da geração anterior. E isso garante com uma preservação dos valores sociais, éticos, morais, políticos e religiosos que fundamentam a estrutura da sociedade. Então, trago aqui o último trecho dessa noite dos ensinamentos de Ptah-hotep. Finalmente, meus estudantes, lembre-se, o sábio segue o conselho de seu professor. Por consequência, seus projetos não irão falhar. Inclina teus ouvidos, ouve minhas palavras, aplica o teu coração para compreendê-las. Isso é um trecho também de Amenhotep. E aqui eu trago também um trecho do livro de Provérbios. Inclina teu ouvido, ouve as palavras dos sábios e aplica teu coração ao meu conhecimento. Então, ouve e pratica, e trazendo uma reflexão para a nossa sociedade, né, para o nosso mundo contemporâneo. Ontem foi o Dia dos Professores. Nós sempre temos que colocar o ensino, a educação, como algo muito importante para a nossa sociedade. Está sempre aprendendo, ouvindo e colocando em prática. Então, ensinamentos de Ptah-hotep, o texto bíblico do livro de Provérbios, trazem esses ensinamentos. Bom, esses foram os livros que nós utilizamos para a pesquisa. Posso colocar
deixar disponível para aqueles que se interessarem. Esses foram os artigos que nós também utilizamos sobre esse tema. Agradeço muito pela oportunidade de poder falar com vocês a respeito desse tema, lembrando que é uma pesquisa que está em andamento, estamos buscando outras fontes e, de fato, pretendemos, através dessa pesquisa, apresentar e publicarmos um artigo, publicarmos um capítulo de livro, montarmos uma exposição, gravarmos um podcast. Então, nós estamos pensando ainda o produto, mas é uma pesquisa que nos deixou muito felizes com o resultado e é objetivo também fazer com que outras pessoas se sintam interessadas em pesquisar esses temas. Professor Francisco, agradeço. Nada, é uma grande alegria ouvir você aqui nesse momento. Você ia passar um vídeo, você desistiu? Sim. Eu vou colocar ele aqui. Para aqueles que querem visitar o museu, este vídeo apresenta um pouco da nossa estrutura e fica novamente aqui o convite, tá? Venham participar da nossa exposição. Então, professor, pode colocar no palco? Conhecer o primeiro Museu de Arqueologia Bíblica da América Latina com seus amigos e família. Aproveita e já salva esse rolê cultural. Esse é o MAB, o primeiro museu desse gênero com um acervo de cerca de 3.000 peças datadas em mais de 2.000 anos. 2.000? O museu apresenta uma exposição que remonta às histórias bíblicas e do povo de Deus. Sabia que aqui você encontra até um dos 3 exemplares do mundo do piso do Templo de Jerusalém da época de Jesus? E mais, aqui você encontra um artefato original que cita o rei Nabucodonosor, leis que ditavam o passado como o Código de Hammurabi, várias formas de escrita de todos os gêneros e outros objetos. Vale lembrar que tudo isso está localizado no Centro Universitário Adventista de São Paulo e que os alunos daqui têm essa riqueza praticamente no quintal de casa. Isso incentiva a pesquisa, além de ensinar sobre a preservação de nossas histórias e memórias. Lembrando que esse rolê custa apenas R$30 e que crianças até 10 anos não pagam. E estudantes de escolas públicas em dia de visitação também não. Agora se liga nessa informação, toda primeira quarta-feira do mês o ingresso é completamente gratuito. Agora se você pretende visitar em um dia pago, entre no site do MAB, adquira seu ingresso e garanta seu horário de visitação. O museu fica localizado no NASP, Engenheiro Coelho, e tem fácil acesso. Vale a pena a visita. Aproveita e deixa aqui nos comentários o que você achou e já compartilha com quem vem visitar com você. Maravilha! Esse é um pouco do MAB. Espero que eu tenha aqui conseguido promover e fazer vocês estarem curiosos de nos visitar. Muito bem. Professor, nós temos aqui uma pergunta da professora Andréia Bedin. Ela diz o seguinte: Sérgio, muito boa sua exposição. Pergunto a você, assim como ocorre com a história, a literatura é fonte de estudo do passado. Até que ponto podemos falar o que é história e até que ponto o que é literatura? É uma linha tênue que existe entre ambas. Qual a sua visão a respeito? Ótima pergunta. E nós passamos, quando estudamos esse tema, qual que seria a função da literatura, né? Para entender um determinado contexto, né? Então, eu penso que a literatura ela deve ser utilizada com outros documentos e outras fontes. Então, é sempre um estudo interdisciplinar, né? Então, a história, ela utiliza, né, de ferramentas, né, de fontes que pode incorporar literatura, né, junto, né, dessa pesquisa. Eu penso que uma análise interdisciplinar, ela é sempre o melhor caminho, né? E é uma linha que eu não consigo diferenciar onde eu posso avançar na literatura, se existe uma linha onde a literatura vai até aqui, a história vai um pouco mais. Então, eu penso que ambas podem dialogar, podem conversar e podem trazer um
um prisma maior, né, sobre uma determinada época. Eu tenho uma pesquisa sobre literatura também, só que no contexto brasileiro. Então, a ideia era o seguinte: a literatura, durante o período do Império Novo, né, do Brasil, além do período imperial, ela estava sendo utilizada para trazer a imagem de um Brasil unificado. Então, a pesquisa, ela tem como título O Desafio de Formar o Brasileiro, né? E isso porque no período do Império havia várias insurreições. Então tinha a Revolução Pernambucana tentando separar do Brasil, né? Você tem a Revolta Farroupilha, você tem Baianada, várias revoltas. Para tentar unir o Brasil, foi utilizado a própria literatura, trazendo a ideia de uma nação, tentando diminuir, né, essas insurreições e essas ideias regionais, né? E a gente disserta sobre isso, né? O próprio indianismo é utilizado como uma literatura que era para unir e dar uma identidade ao Brasil. Então, era para diminuir as identidades regionais e para formar uma identidade nacional. Então, você tem, por exemplo, o texto de José Alencar Iracema, que é o mito fundador, né, do estado do Ceará. Ele é utilizado alguns termos, né, a própria literatura, a própria história, para trazer uma identidade nacional. O próprio Império utiliza isso e se passa pela mesma pergunta que nós passamos estudando a respeito do Cinementos Ptahhotep. Como que uma população consegue ser influenciada pela literatura quando ela não sabe ler? Foi quando nós descobrimos várias comunidades, né, que liam textos, né, literatura, e passava esses textos, né, de maneira oral. Nos jornais antigos tinham trechos como se fossem novelas, né? Trechos dessas literaturas, desses textos, que iam sendo publicadas por cada edição. Então, sempre no final, um exemplo aqui, na sexta-feira, toda sexta-feira, no Jornal do Comércio, vai um trecho de uma história que tinha o objetivo de trazer essa identidade nacional. E como que a população tinha conhecimento? A oralidade, né? As histórias eram contadas. Então eu penso que a literatura pode alinhar-se, né? Se alinhar com a história e ser utilizado como fonte, né? Assim como nós utilizamos a arqueologia, como nós utilizamos a cultura material. Então é uma linha tênue mesmo. Eu não consigo ver aonde uma vai e a outra termina, mas eu penso que as duas juntas podem trazer um panorama muito interessante sobre uma determinada época. Muito bem. Professor, a respeito do museu, sim, eu até já prestei serviço para o museu, né, no passado, antes da inauguração, mas eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo presencialmente. O nome dele é Museu de Arqueologia Bíblica ou é Museu de Arqueologia Paulo Borck? Uhum. Uma segunda pergunta quer dizer, essa pergunta eu até imagino a resposta. Qual é o grau de dificuldade para se organizar um museu nessa estrutura e com esse objetivo, né, pedagógico, histórico, arqueológico? Sim. Bom, eu tenho algumas paixões, né, no mundo acadêmico, e museus é uma delas, né? O Museu de Arqueologia Bíblica, ele tem o seu início no ano de 1924. Então, nós estamos falando de 100 anos, né? Na verdade, a história dele remonta no ano de 1924, que é quando uma universidade nos Estados Unidos, a Pacific Union College, ela recebe de doação 2 tabletes cuneiformes em escrita acadiana.
Só que essa universidade, que é a Universidade Adventista da Califórnia, ela recebe esses tabletes e ela não consegue guardar esses artefatos porque não tinha um local ideal. Então ela devolve os artefatos, né? E o arqueólogo Paulo Bork, ele depois adquire esses 2 tabletes e inicia a sua coleção pessoal. O Dr. Paulo Bork é um arqueólogo brasileiro que estudou no Centro Universitário Adventista de São Paulo, né, no Campo São Paulo, a sua graduação em teologia. Depois ele estudou em outras universidades de arqueologia, até fez o seu doutorado na parte de arqueologia do Oriente Médio, e ele era um colecionador. Então ele tinha vários itens, vários artefatos que ele colecionava para si, né, resultado de escavações. Então, antes de 1970, as escavações permitiam que as instituições, por exemplo, em Israel, ao encontrar o objeto, ela permitia que o objeto saísse do país. Então, muitos museus europeus, né, Museu dos Estados Unidos, formou o seu acervo a partir disso. Ia no Oriente Médio, realizava escavações e trazia esses artefatos. O Dr. Paulo Bork era um desses, então ele tinha na sua coleção pessoal vários itens. Só que em 1994, ele muito de idade, né, bem velho, ele doa essa coleção para o Centro Universitário Adventista de São Paulo. É quando o NASP recebe essa coleção e inicia um plano para colocar em exposição estes objetos. Então, a instituição recebe em 1994 e em 1998 expõe esses objetos. Na época, o nome era Museu Arqueológico Paulo Bork, em homenagem ao Paulo Bork, que doou a primeira coleção. Só que ao longo do tempo, o NASP ele iniciou as suas pesquisas de fato em arqueologia. Então nós temos alguns pioneiros, né, na área de arqueologia bíblica, que é um termo que hoje não é utilizado, é mais o termo acadêmico seria arqueologia do Levante ou arqueologia do Oriente Próximo, né? Mas é bíblico porque é da geografia bíblica, né? Então, foi iniciada uma pesquisa de maneira sistemática no NASP. Então, a Faculdade de Teologia apresentou uma linha de pesquisa sobre arqueologia bíblica, né? E foi quando nós temos os pioneiros, que são o Dr. Rubem Aguilar, que também é um arqueólogo, formado pela Universidade de São Paulo, que dava aula nessa universidade, e ele começou a pesquisar esses artefatos. Depois, houve outro arqueólogo que iniciou os estudos de maneira sistemática nessa coleção, que é o Dr. Rodrigo Silva, esse mais conhecido, né, uma figura mais midiática, mas também que tem a sua contribuição acadêmica sobre isso. O museu ele começou a receber outras doações de outras coleções e adquirir outros artefatos. É quando a coleção ela aumenta e no ano de 2012 ela recebe a maior doação, que é a coleção de numismática e de artefatos arqueológicos que estavam na Unisa, que pertencia antes ao Dr. Milton Afonso. É quando o Dr. Milton Afonso doa essa coleção com mais de 2.000 moedas, mais de 200 artefatos originais do Oriente Médio, e a coleção, ela, de fato, agora ganha uma notoriedade a nível nacional e internacional. A coleção agora formada, ela é a única deste tema em toda a América do Sul, né? É quando, a partir de um estudo feito pela doutora Janaína Xavier, que na época era nossa museóloga, ela cria um plano museológico. E no plano museológico, como o museu ele não tinha apenas a doação do Dr. Paulo Bork, ele agora incorpora um nome mais geral, né, que seria o Museu de Arqueologia Bíblica. E, doutor Francisco, é muito difícil você ter um museu hoje no Brasil, né? Então, e principalmente com o tipo do nosso acervo, que são objetos que datam do ano 2000 a.C., do ano 1000 a.C. Então, é um cuidado muito específico para cada item do nosso acervo. Tanto que nós contamos, para a construção do espaço ideal, nós tivemos que ter vitrines
que vão uma refrigeração em um determinado número de temperatura, determinada temperatura ideal para cada item de acervo, uma iluminação específica para não agredir o artefato, vitrines antifúngicas. Então, foi muito difícil montar e contemplar toda a orientação técnica e científica que um museu como esse pede, né? Mas conseguimos, né? Foi uma luta. As obras, elas iniciaram no ano de 2015, mas por conta de falta de recursos, pandemia, nós concluímos no ano de 2023, o ano passado, no mês de novembro. Então, estamos aprendendo, né, a gerir, né, o museu ainda, e fico aqui à disposição para quem estiver nos ouvindo e saber de museu, para que possa também fazer parte da nossa equipe. Muito bem. Eu não imaginei que a história fosse a semente, né? Fosse lá no início do século XX. Muito bem. Eu apenas dei uma pequena contribuição, né, que você que intermediou, e eu fiz umas verificaçõezinhas aí, Sim. E eu me sinto feliz de ter ajudado um pouquinho com esse museu. Professor, já penso que podemos encerrar. Sim. Né? Se existirem outras perguntas que me forem dirigidas, eu passo depois para o seu WhatsApp e eu coloco aqui a resposta mais para frente. Então, Maravilha. queremos agradecer ao professor Sérgio Micael, agradecer a você que está nos assistindo agora e a você também que vai nos assistir mais para frente. E pedimos que aí o museu, né, prospere e realmente história, museu, arqueologia no Brasil é um grande desafio. Então, queremos agradecer a presença de todos e até o nosso próximo encontro. Até mais.